Bom, então, boa tarde aí, bom dia, boa noite, boa madrugada, você aluno concurseiro militar de todo o Brasil, como diria o saudoso Marcelão. Então, o que consiste esse vídeo aqui? Esse vídeo aqui eu vou fazer para mim mesmo, para assistir na reta final ali, falta agora quase um mês para a SpaceX. E, enfim, aí eu vou fazer aqui e vou fazer duas questões que, sei lá, não são necessariamente difíceis, mas são duas questões que eu sempre erro, assim, sabe, coisa boba e tal. Então vou comentar aqui, e aqui é uma breve revisãozinha, só para mim mesmo assistir mais para frente, quem sabe eu consigo ajudar alguém, então eu vou postar. Beleza. Começando aqui então, nessa parte aqui, ó. Isso aqui seria o referencial gaussiano, né? Que é só para lembrar mesmo que a gente considera o y para cá, para cima, os valores positivos. Então, por exemplo, o valor dessa altura desse objeto seria positiva, e da imagem também seria positiva, porque elas estão acima do y, né? Acima desse zero aqui. E para cá, para a esquerda, são os valores positivos para x. Então, no caso, o objeto ele estaria com uma distância positiva. Então, o DO, que a gente chama, seria positivo, a distância do objeto. E o DI, tem gente que usa P, Pelinha, coisa, eu não uso esse não, né? Eu utilizo o DO e o DI, que eu lembro mais fácil. Então, o DI ele seria negativo nesse caso aqui, né? Porque ele está para cá, ele está depois, né? Depois dessa linha aqui que divide. Aí, beleza. Essa parte aqui é a primeira parte. E a segunda são as possíveis imagens que vai ter, mas essas imagens, elas já, tipo, já tem algum bizu para decorar elas, né? Que seria isso aqui. Aí, no caso aqui, assim estaria o foco. Aqui estaria o centro de curvatura. E aqui estaria o vértice, né, do espelho. Daí, se é um espelho côncavo, que é esse caso aqui, ele está para cá, o côncavo. Quando o objeto estiver aqui, ele vai produzir uma imagem real, invertida e menor. Se ele estiver aqui, bem no centro, vai ser real, invertida e igual. Se tiver aqui entre o C e o F, ela vai ser real, invertida e maior. Se tiver no F, ela vai ser imprópria. Se tiver entre o F e o V, aqui no caso, ela vai ser virtual, ou seja, vai estar atrás do espelho. Direita, então ela vai estar aqui para cima. E maior do que o objeto também. Então ela vai seguir aumentando, né? Para cá ele segue sempre aumentando. Então primeiro ele estava menor, depois ele ficou igual, aí aumentou, ficou impróprio e aumentou de novo. O que vai mudar também, claro, em relação a essas outras três, né? E em relação a essa aqui, é que as outras três elas vão ser real e invertida, e essa aqui ela vai ser virtual e direita, né? Então, na verdade, só isso que vai mudar. E daí, um espelho convexo, sempre vai produzir a mesma imagem, que ela vai ser virtual, direita e menor, né? Aí, beleza. Só que isso aqui até que é tranquilo, né? Tipo, isso aqui eu não esqueço, não. O problema tá aqui, quando for fazer as imagens, né? Aí eu sempre esqueço quando é que forma esses raios, né? Tipo, como é que eu vou formar os raios, vou formar a imagem. Então tem um jeito de decorar meio que qual vai ser a posição da imagem depois, né? Porque, por exemplo, aqui, ó, eu sei que ela vai ser uma imagem, como eu falei, né? Se é um espelho côncavo, né? Que é esse tipo de espelho aqui. É um espelho côncavo. E aí, o objeto, ele tá antes do C, antes do centro de curvatura, eu sei que vai ser uma imagem virtual, uma imagem real, invertida e menor, que é nesse caso aqui, né? Mas em que posição ela vai estar? Nesse caso aqui, pela imagem, a gente vê que está entre o C e o F, mas como é que eu vou saber disso, né? E aí que eu me atentei para esse detalhe, né? Que na real acredito eu que seja básico, mas eu nunca me liguei para isso. Mas enfim, tudo tem o seu começo, na verdade. Aí beleza. Como é que eu fiz para tentar lembrar? Tem que tentar lembrar que eles sempre vão trocar de posição. Então, tipo, se o objeto ele estiver aqui antes do C, a imagem vai estar entre o C e o F. Se o objeto estiver no C, aí vai ser o ponto em que eles vão estar juntos, os dois. Então, os dois vão estar assim. E até vão ser iguais, né? Pela teoria que eu falei antes. E aí aqui, ó, a terceira opção, que se o objeto estiver entre o C e o F, eles vão trocar de posição, que foi o que eu falei aqui, ó. Em relação a esse aqui de cima, né? Aqui, ó, ele estava atrás, o objeto, e a imagem na frente. Aí aqui eles vão trocar de posição. O objeto vai para frente e a imagem vai para trás do C. Aí se tiver no F vai ser imprópria, como eu já falei, então não vai ter imagem, que é nesse caso aqui, ó, não vai ter imagem. E se tiver aqui, ó, entre o F e o V, entre o foco e o vértice, ela vai ser virtual, direita e maior. Então, não vai ter uma posição aqui, vai ter só um determinado valor, que a gente pode até calcular, né? Esse valor x, ou na verdade seria o DI, né? Seria a distância da imagem. Mas ele não vai ter sei lá, um ponto, tipo, vai estar entre esse ponto G e o ponto H, não sei, não existe isso, tá ligado? Só se a questão mesmo determinar, né?
Aí, beleza. E a outra opção também é tranquilo, porque ele é virtual. Então, como eu falei, também não tem essa parada, né? Show. Aí, essa parte aqui foi. Deixa eu ver o que mais que tem que deixar registrado aqui. Tirar o zoom. Aqui, ó. Essa parada aqui é difícil, mas vamos lá. Aqui, o aumento, o aumento linear, que a gente chama, né? Tipo, o aumento da imagem, ele vai ser positivo, né? Se ele for positivo, é porque o i e o o tem o mesmo sinal, né? Que o aumento é igual ao i sobre o o, que é igual ao menos di sobre o do, né? Isso aqui é de boa para decorar. O problema é que assim, ó, quando o a for positivo, então significa que o i e o outro eles vão ter o mesmo sinal. E também a imagem vai ser direita. Então toda vez que a imagem for direita, o a vai ser positivo. E quando a imagem for invertida, ou seja, a imagem vai ser real, daí o i e o o vão ter sinais diferentes e o a vai ser negativo. Isso aqui vai ser importante porque eu até vou fazer uma questão depois que se tu não considerar que o a for negativo, aí a distância dele vai ficar negativa, porque os dois sinais iriam se cancelar, mas não vão se tu considerar o a como sendo positivo, se tu esquecer disso no caso, né? Eu vou explicar melhor na outra questão. Aqui sobre, acho que só falta isso. Ah, não, esqueci aqui, ó. Aqui também tem esses raios, né? Que eu sempre esqueço dessas propriedades. Na real, acho que a gente só usa elas mais para formar as imagens mesmo, mas vai que a questão cobre teórica, né? Então, beleza. Quando a gente tem um raio paralelo aqui, paralelo ao eixo aqui, ele sempre vai ser refletido passando pelo foco. Então, ele vai passar aqui, ó, que é, no caso, esse raio vermelho, né? E se a gente tem um determinado... Eita, aí, ó. Aí, aqui. Se a gente tem um determinado raio passando pelo vértice, que é esse caso aqui, ó, um raio V passando pelo vértice, ele vai ser refletido com o mesmo ângulo. Então, se aqui for um ângulo alfa, aqui também vai ser um ângulo alfa, né? Isso até já caiu numa questão da SpaceX, né? E, e tem mais um... Ah, tá, aqui, ó. Deixa eu pegar a reta. Se a gente tem um raio que passa pelo centro, e ele... Pô, não passou direito pelo centro, né? Mas vamos fingir que passou pelo centro. Ele passou pelo centro aqui, ó. Ele vai ser refletido voltando pelo mesmo caminho, vamos dizer assim. Então, se ele estiver nessa posição aqui, ó, indo para lá, nessa direção, melhor dizendo, ele vai ser refletido para cá com o mesmo caminho, né? Então, vou fazer uma setinha do lado oposto. Ele vai ser refletido para lá também. Aí, no caso, ele vai fazer o mesmo caminho, né? Beleza. Indo pro último agora aqui, que seria problemas de visão, que eu também estava bem varado nisso aí. Miopia, que eu tenho, também sou míope. O que que acontece? Para corrigir a miopia, a gente usa lente divergente. Até tem aquela piada, que é bom para lembrar na prova, que o míope não via animais quando foi no zoológico, porque ele usava lente divergente, né? Divergente. Beleza, continuando. Bom, e por que lente divergente? Porque o foco é formado antes da retina, então teria a retina... Opa, caminhão aí, peraí. O caminhão passou aí, voltei. Enquanto isso eu já desenhei aqui a retina, ó. Beleza, tem a retina aqui, aí tipo a imagem ela deveria ser formada bem aqui, né, na retina, para que ela pudesse ser captada e interpretada, né, pelo resto do nosso sistema ocular. Só que isso não acontece, ela é formada aqui, ó, ela é formada antes. Então, tipo, se a imagem é formada aqui, os raios eles vão vir mais ou menos assim, né, tipo, vão se encontrar assim, tá. Aí se tu colocar uma lente divergente, ela vai espalhar mais os raios, né, então o raio em vez de vir aqui para cá, ele vai fazer isso aqui, ó, ele vai abrir um pouquinho e vai bater aqui, ó, esse aqui também. Ao invés de fazer isso aqui, ele vai abrir um pouquinho e vai bater aqui. Então, ele vai chegar bem certinho na retina, né? Então, vai dar pra ver. Por isso que tem que usar lente divergente, pois o foco é formado antes da retina. E a hipermetropia seria exatamente o oposto, né? Tem que usar uma lente convergente, porque o foco é formado depois da retina. Então, obviamente que ele não é formado, né? Porque depois não tem como ele tipo, ser formado aqui. Mas os raios, eles vão bater assim, ó. Como se ele fosse se formar pra cá, né? Tipo, o prolongamento dele ia se formar aqui. Aí a gente vai usar uma lente convergente, porque daí ele vai fazer isso aqui, ó. Ele não vai bater assim, ele vai ser convergido para cá, né? E aí ele vai bater certinho na retina. E beleza. Ah, não, tem mais um aqui embaixo. Tava esquecendo já. Esse aqui até que eu não esqueço tanto, mas é bom deixar aqui gravado. Que a lente côncava, o foco é positivo, você tem que saber. A distância, ela pode ser positiva ou negativa, que foi o que eu comentei antes. Se, por exemplo, a imagem ela for virtual, direita e maior, que é quando o objeto está entre o foco e o vértice, a imagem vai estar mais ou menos aqui assim, né? Ela vai ser maior, aqui vai estar em outra imagem, ela ia ser maior, e daí, como a distância para cá ela é positiva,
né? E aqui está o eixo Y. Então, a distância aqui ficaria negativa, né? O DI negativo. E o outro caso também é válido. Quando, por exemplo, ele está aqui, por exemplo, no centro, aí o objeto ia estar aqui no centro, ele ia estar para baixo, como a gente viu antes da imagem, eles iam ter o mesmo tamanho, e aí a distância da imagem ia ser positiva, porque ela ia estar aqui, né? Ou seja, ela está no eixo positivo. Então, quando é côncava, a distância pode ser positiva ou negativa, e o foco é positivo. Agora, quando é convexo, ele vai ser assim, ó. Aqui vão estar os raios e tal, e o foco ele vai ser formado aqui, né? E aqui o eixo vai continuar o mesmo, para cá, né? Então, como o foco ele é formado atrás do eixo Y, vamos dizer assim, ele vai ser negativo, né? Então ele vai ter uma distância negativa, o foco. Aqui, o foco é negativo. E a distância também vai ser negativa da imagem, porque ela vai ser virtual direita e maior, né? Virtual direita e menor. Aí beleza, vamos agora finalmente para as questões, que eu vou comentar aqui. Beleza, aí ele começa assim. Só ver aqui se eu não esqueci nada no caderno. Ah, tá. Uma parada também que vou deixar aqui, que daí eu lembro, que somente imagens reais podem ser projetadas em anteparos, né? Porque, tipo, se tem um espelho, vamos dizer assim, né? Tem um espelho. E aí você quer projetar uma imagem, ou seja, você quer bater a imagem no espelho, vamos dizer assim, aí o espelho vai refletir e você vai projetar essa imagem, né? Então, se a imagem for formada aqui atrás, ó, não tem como você projetar nada, né? Então, a imagem tem que ser projetada na frente do espelho. Por isso que somente imagens reais podem ser projetadas, a imagem virtual não. E deixa eu ver qual outra. Ah, e que o espelho, no espelho plano, o foco ele é no infinito, né? Também é uma parada que às vezes eu esqueço. Ah, beleza. Partir para a questão aqui. Diante de um espelho esférico, perpendicularmente ao seu eixo principal, é colocado um objeto luminoso a 15 centímetros do vértice. Deseja-se que a imagem correspondente seja projetada no anteparo, que foi o que eu comentei, e tenha 4 vezes o comprimento do objeto. Determine. Aí beleza. Aqui, ó, aí o aumento linear, no caso, ele fala que a imagem tem que ser invertida, a imagem tem que ser real, né? Como eu falei. Na real ele não fala. Caramba, eu me empolguei todo aqui, ó. Ele não fala que a imagem tem que ser real, ele só fala que ela tem que ser projetada no anteparo. Então a gente vai ter que inferir que ela vai ser uma imagem real, de toda aquela parada, vai ser real e invertida, né? Vou colocar só o real. Se ela é real e invertida, então o A ele é menor que zero, que foi o que eu coloquei antes lá. Se o A é menor que zero, então eu vou colocar aqui um menos, né? Que o A é negativo. Menos o menos DI sobre o DO. Então se tu esquecesse isso, já ia cagar tudo, entendeu? Porque esse sinal aqui, ó, ele não ia cortar com esse aqui. E aí ia dar problema. Então pode escrever que o A é igual ao DI sobre o DO. Aí, o que ele falou? Ah, fala aqui, ó. Se a imagem determinar, né? Se a imagem é real ou virtual, direita ou invertida. A imagem vai ter que ser real, como eu falei, e daí obrigatoriamente ela vai ter que ser invertida, né? E aí já foi a letra A. A letra D, a distância do anteparo ao vértice do espelho para que a imagem seja nítida. Então, na verdade, ele quer a distância do anteparo ao vértice, né? E no anteparo vai ser formada a imagem, ou seja, ele quer a distância da imagem, ele quer o DI. Ele falou para nós que o aumento linear é 4, que ó, tem a 4 vezes o comprimento, então o aumento linear é 4, igual ao DI, que é eu quero descobrir a distância da imagem, sobre o DO, que é 15. Aí, sim, só matemática básica, o DI é igual a 60 centímetros. Essa aqui é a resposta da letra B, não tá aqui 60. Aí apagando aqui, aí o que ele quer na letra C, a distância focal do espelho. Aí beleza, aqui que a gente ia errar se considerasse o A como sendo positivo. Por quê? Porque se tu considerasse o A como sendo positivo, tu chegaria em menos 60. Até aí tudo bem, tu pensaria, ah, beleza, cheguei em menos 60, mas não tem distância negativa, então provavelmente eu vou ter que aplicar módulo. Aí beleza, você, 60, acertei. Mas quando você fosse fazer o foco, né, 1 sobre F, ou 1 sobre DI, que é a equação do fodido, aí, o que acontecer? Na equação do fodido a gente não liga para sinal, né? Na real, você tem que colocar o sinal certinho, né? Não vai colocar em módulo. Então, aqui, quando você colocasse o menos 60, ia dar problema no foco. Então, teria que saber aqui que o DI é positivo. Beleza.
Vamos finalmente então calcular o foco. 1 sobre f é igual a 1 sobre 60 mais 1 sobre 12. O mínimo vai ser 60, que vai dar 1 mais 4 igual a 1 sobre f. 1 sobre f é igual a 5 sobre 60. Então, o foco é igual a 60 sobre 5, que vai dar 12 centímetros. Então, beleza. Aí o foco provavelmente eraria se considerasse o DI negativo. Beleza, indo agora para a segunda questão para fechar. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui isso aí. Show. Um toco de vela é colocado frontalmente a 12 centímetros do vértice de um espelho esférico que obedece às condições de Gauss. Obtendo-se nesse caso uma imagem direita, já deu uma característica da imagem, e de comprimento igual a 1/3 do comprimento da vela. Determine. Aí beleza, o aumento a gente sabe também que é 1/3. Dessa vez o aumento vai ser positivo, porque a imagem é direita, né? Ele falou. Então a imagem ela vai ser direita e virtual, né? Obviamente. Aí ele fala o tipo de espelho utilizado côncavo ou convexo, bem como o seu raio de curvatura. Aí ele nos deu também o topo de vela colocado frontalmente a 12 centímetros do vértice do espelho. Ah tá, ele nos deu a distância do objeto. Nós usou o bug para descobrir a distância do objeto e a distância da imagem. Aí aqui daria 12, né? Aí com isso a gente consegue descobrir o DI, porque a gente tem um aumento linear, né? Então ficaria 1/3. Na verdade o DI é o que ele quer na letra B, né? A distância da imagem ao vértice do espelho. Daí a gente já consegue descobrir isso direto. Ficaria então menos DI, o menos é da fórmula, menos DI, sobre o DO que é 12. Aí vai ficar menos 3 DI é igual a 12. DI é igual a menos 4. Aí já mataria essa parte, né? Depois ele fala o tipo de espelho utilizado, côncavo e convexo, bem como seu raio de curvatura. Aí aqui, como a gente sabe que o... Ah, não, na real a gente não tem como descobrir isso ainda. Teria que ver depois. Não, na real já tem como descobrir sim, porque ele fala que a imagem, ela vai ser 1/3, ó, igual a 1/3 do comprimento da vela. Se ela tem 1/3 do comprimento da vela, é uma imagem menor, né? E se ela é direita e menor, então tem que ser um espelho convexo, não tem como o espelho côncavo formar, porque a única imagem direita que o espelho côncavo produz é uma imagem direita e maior. Então, não tem como ser um espelho côncavo, tem que ser o convexo. Então, vou só circular aqui para não precisar escrever. O espelho tem que ser convexo. Aí seria a resposta da letra A. E aí ele pede para calcular o raio também, né? Deixa eu apagar aqui. E beleza. Para calcular o raio, a gente pode calcular utilizando o foco. Por quê? Porque 2 vezes o foco é igual ao raio, né? Então, a gente coloca aqui 1 sobre F é igual a 1 sobre o DI. Agora sim, a gente vai utilizar o DI negativo, porque ele realmente é negativo, né, nesse caso. É uma imagem direita, né? Virtual, melhor dizendo. 1 sobre 4 mais aí o DO que eu tenho, que é 12. Continuando, vou pegar um espaço aqui. 1 sobre F é igual a 12. Eu ficaria menos 3 mais 1. 1 sobre F é igual a menos 2. Ah, tá. Lembrei porque que eu coloquei essa questão também, porque geralmente eu ficava meio perdido, porque o foco dava negativo, daí eu falava, caraca, como assim tudo negativo? Mas tá certo por quê? Porque o espelho é convexo, né? No caso, isso aqui também seria um jeito de descobrir se o espelho seria côncavo ou convexo. Que é quando o foco é negativo, o espelho é convexo, né? Como eu mostrei no resuminho lá. Aqui vai ficar menos 6. Só conferir aqui, isso, menos 6. Aí agora a gente vai ter que utilizar em módulo, por quê? Porque a distância o raio, né, melhor dizendo, porque ele está pedindo um raio aqui, ó. Deixa eu subir. O raio de curvatura, aí ele sim vai ser positivo, né? Então a gente vai ter que utilizar um módulo para não ficar um raio negativo. Então a posição dele vai ser negativa, mas a distância é positiva. Então 2 vezes o foco, só repetir aqui, é igual ao raio. Portanto, o raio vai ser igual a 2 vezes o 6, vou utilizar ele positivo, igual a 12. Se ele pedisse a posição do raio, aí sim, aí seria menos 12.
mas a distância dele é 12, nem sei se é centímetros, eu tô colocando aqui de 12 centímetros. Né? E é isso. Não foi dos melhores resumos, né, possíveis, como dá pra ver que eu tenho dificuldade nessa parada, mas acho que vai me ajudar bastante, e daí quem sabe consigo ajudar alguém ainda por consequência, né? Então é isso, tamo junto aí, até a próxima.